Vitor Irajá já está em tela. Tudo bem, meu amigo? Bem-vindo ao nosso plantão de sábado no Agora CNN. Vamos discutir contigo um pouquinho dessa postura do Brasil nessa crise com os Estados Unidos. Há uma grande discussão para saber se, de fato, até onde vai a tal renúncia fiscal do plano de socorro às empresas afetadas pelo tarifaço. O Ministério da Fazenda não tem esse detalhamento ainda. Nós procuramos a Fazenda e o Ministério diz que na próxima semana vai dar mais detalhes sobre esse assunto. O que dá para a gente adiantar, Irajá, sobre o impacto nas contas públicas? Lembrando que antes do tarifaço, o governo estava debruçado justamente sobre esse assunto, pressionado pelo Congresso, diga-se de passagem, depois da aprovação do IOF, revitalizado pelo Supremo Tribunal Federal para apresentar alternativas para o controle das contas. Boa tarde a você e todos que acompanham a gente nesse plantão de sábado. Tainá, a gente tem essa perspectiva de um impacto fiscal, como a gente vem trazendo durante a nossa programação, de 9 bilhões e meio de reais. 4 bilhões e meio de reais, exatamente por meio dessa transferência via crédito extraordinário de recursos do Tesouro para aqueles fundos que vão operacionalizar esse plano de contingência e fora outros 5 bilhões de reais que são previstos em renúncia do ponto de vista arrecadatório por causa do Reintegra. Esse valor ele pode ser até mitigado em relação a valores que o governo Lula já retirou da meta fiscal. Esses valores não vão compor exatamente aquela série de gastos que vão ser computados para que o governo apresente suas contas e mostre se cumpriu ou não cumpriu o novo arcabouço fiscal. Mas desde o início do governo Lula existe um levantamento feito pelo Instituto Fiscal Independente, Tainá, que mostra que o governo Lula tirou cerca de 320 bilhões de reais da meta fiscal desde o início do governo, desde 2023. Houve aprovação daquela PEC da transição que autorizou o governo a exceder o teto, esse limite de gastos, em 145 bilhões de reais para o pagamento de programas sociais. O pagamento de precatórios ficou fora do teto, 92,4 bilhões de reais em 2023. Para esse ano, são previstos 45,3 bilhões de reais. A reconstrução do Rio Grande do Sul, que custou quase 30 bilhões de reais, 29 bilhões de reais por causa das chuvas que assolaram o estado no ano passado, o governo foi autorizado a retirar esses gastos da meta fiscal. Os combates a queimadas e incêndios também foi retirado 1 bilhão 400 milhões de reais da regra fiscal. E agora, por último, o governo também deve retirar 6,5 bilhões de reais da meta do novo arcabouço fiscal por causa desses ressarcimentos, na esteira dos ressarcimentos daquela fraude no INSS que atingiu aposentados e pensionistas do INSS. Então, há uma preocupação acerca exatamente da premência e da credibilidade dessa regra fiscal que foi instituída pelo governo Lula depois da extinção, a gente lembra, do teto de gastos, que mesmo sendo uma regra muito mais simples, já havia sido também desmoralizado durante, inclusive, a gestão de Jair Bolsonaro. Evidentemente, houve uma série de gastos feitos de forma emergencial por causa da pandemia, mas mesmo assim, posteriormente, por exemplo, com a aprovação da PEC dos precatórios que autorizava a gestão anterior também a retirar esse montante da meta fiscal. Agora, há uma preocupação bastante gritante acerca, por exemplo, dos precatórios para o ano de 2027, com essa reinserção dos precatórios dentro dos ditames do novo arcabouço fiscal, que vão dificultar ainda mais com que o governo feche as contas, porque a gente sabe o nível de restrição orçamentária do governo, principalmente pensando em gastos discricionários, que são aqueles que o governo pode escolher onde alocar, eles já são bastante restritivos. A gente tem 8% apenas do orçamento livre para manejo do governo. Parte desses valores, a verdade, ainda estão na mão de deputados e senadores por meio exatamente das emendas parlamentares, mas há uma preocupação bastante significativa e crescente acerca desse nível de restrição e a possibilidade do governo, inclusive, nos próximos anos, a sofrer o chamado shutdown, que é quando não há qualquer tipo de recurso livre, todos os recursos utilizados para manutenção de políticas ou constitucionais ou que já tem algum tipo de associação, de vinculação orçamentária, manutenção da máquina pública, pagamento de funcionários, de programas que já existem. Ou seja, uma escassez do ponto de vista de investimento
investimento e, evidentemente, também obrigando o governo a fazer como faz agora, a partir do momento em que há qualquer tipo de exigência emergencial, o governo fica completamente de mãos atadas e não consegue operacionalizar de uma forma mais rápida e efetiva qualquer tipo de resposta.